Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje a gente está aqui para um vídeo muito simples, na verdade, mas um vídeo que eu tava com muita vontade de fazer. Demorei um pouquinho mais do que eu queria para fazer, peço desculpa, tive umas correrias nos últimos dias aí, mas hoje eu vim falar de como eu imagino que seja o Santos de Vojvoda. Rex, como é que você vai montar esse Santos de Vojvoda? Eu vou usar o Fortaleza, né? Para quem viu aí meu vídeo de análise do Vojvoda, um vídeo bem completo, vou deixar no card aqui em cima, imagino para vocês. É um vídeo bem longo, analisando toda a parte tática do Vojvoda. E nesse vídeo eu falo das escalações que o Vojvoda usou no Fortaleza em 21, 22, 23 e 24. São escalações bem diferentes, grandes mudanças táticas. E eu pensei, como é que seria o Santos de Vojvoda em algum desses anos, né? E bom, pensei em compor com os jogadores que a gente tem, usei alguns reforços, vou colocar alguns jogadores que estão vindo do banco, colocar algumas ressalvas, imaginar como esse Santos deve jogar. Então eu espero que vocês curtam essas duas escalações, mas que a gente vai ficando mudando aqui no nosso mapa tático enquanto a gente fala, tá bom? Então espero que vocês curtam o vídeo. Bora lá, peça o like, se curtir, sua inscrição, tá gente? É sempre muito importante, eu acabo sempre esquecendo de pedir, mas ajuda bastante a gente a fortalecer esse tipo de vídeo, tá bom? Bora lá! Bom, o Fortaleza do Vojvoda vinha com Fernando no gol, Tite, Benevenuto e Tinga na zaga, Lucas Crispim aberto pela direita com o Matheus Jussa, que trocava de posição com ele, Ronald como mais volantão, Lucas Lima como meia mais à frente, Iago Pikachu na esquerda, Galhardo e Moisés. Esse já era o Fortaleza de 22. Vamos excluir ele e agora mostrar como que o Santos, né, emulado vai ficar assim. Agora a gente está emulando esse Fortaleza. Então a gente vai mostrar que o Santos deve jogar numa posição tática que seja mais ou menos no gol, Brazão. Na zaga, um trio de zagueiros com Pulpito Duarte, né, o Alexis Duarte, que é um zagueiro paraguaio que está chegando no Santos agora. Adonis Frias, como meia mais central, vai lembrar, o Adonis Frias já jogou mais como esse líbero, como esse zagueiro central, tanto na defesa quanto lá no Leão do México, tá? Então é uma posição que ele está bastante acostumado, ele jogou na direita, como jogou na esquerda também no Leão, mas ele tá bem adaptado a jogar no meio, inclusive ele já foi muitas vezes líbero de alguns times que ele foi, então eu acho que ele casa muito vezes como ele também já foi primeiro volante, tá? Então eu acho que o Adonis Frias cabe muito bem nessa posição. Luan Pérez aberto pela esquerda, como já jogou até com o São Paulo, já foi até lateral esquerdo. Na ala direita eu coloquei uma posição mais regular com Mike e Souza, dois laterais que têm bom poder de subida e descida, tá? Eu acho que são dois laterais que podem compor, mas às vezes pode ser que não jogue o Mike e jogue um jogador que eu nem coloquei aqui, mas que o Mussetti falou que teve conversas entre o Vojvoda e o Marcelo Teixeira e que talvez possa voltar a surgir, que é o Sherman. Então talvez a gente veja o Sherman nessa ala. Mas saibam que ainda vou falar de uma variação tática bastante importante que tinha no Fortaleza, tá? E não tá emulada aqui. Mas vamos lá, Mike, Arão como primeiro volante, Zé Rafael como segundo, tá? Então a volta do Arão aqui compondo o meio com Zé Rafael. Roleiser como camisa 10 desse time. E o Neymar. Por que a gente coloca o Neymar aqui? Porque aí o Santos pode jogar ou também no 3-6-1, como também pode jogar nesse 3-4-2 aí, nesse 3-5-2, perdão, e aí o Neymar e o Roleiser ficam trocando de posição. Uma hora um é segundo atacante, outra meio mais criativo, outra hora outra meio, outra é segundo atacante, tá? E aí o Guilherme que vai cair para as pontas, que vai fazer uma geração, que vai ter uma velocidade. Pode ser que não jogue o Guilherme, pode ser que jogue o Tiquinho Soares, tá? Para dar mais profundidade pro campo, mais até do que velocidade, ele dê profundidade, ou até o Lautaro Dias também, pensando mais em profundidade, em participação no campo, em troca de posição. Pode ser que isso aconteça. Eu imagino que o Santos de Vojvoda pode vir muito assim. Mas tem uma mudança tática que eu acho importante. Pode ser que no lugar do Zé Rafael, por exemplo, ele bote o Arão aqui para a esquerda, o Zé saia e entrasse o Bom Tempo. Se entrar o Bom Tempo, eu acho que pode ser que saia o Mike e entre o Vitor Hugo. E aí, ou o Vitor Hugo aqui, ou o Bom Tempo aqui. Rex, por que você acha que isso faria sentido? Para emular bastante o que era Matheus Jussa e Lucas Crispim. Para quem não sabe, que nem eu mostrei aqui, o Fortaleza tinha Matheus Jussa pelo meio e o Lucas Crispim aberto na ala direita. Por que seria interessante? Porque o Crispim ficava trocando de posição com o Jussa várias e várias vezes durante o jogo. Na verdade, isso acontecia na esquerda, né? Perdão, Matheus Jussa e o Crispim trocavam de posição na esquerda o tempo todo. Então, o Jussa tomava para a esquerda, o Lucas Crispim vinha para o meio. O Lucas Crispim tomava pela esquerda. Isso está acontecendo na direita. O Vitor Hugo já foi ala, o Bom Tempo já foi ponta direita. Então eles poderiam ficar trocando aqui, ó, de posição entre eles. Isso faria bastante sentido, tá? Às vezes, se quisesse usar o Zé Rafael de
primeiro volante também dava, ou colocar o Arão, tá? Eu acho que falaram que o Zé Rafael não queria ser primeiro volante no Santos, então talvez fosse o Arão, mas o Zé até para dar mais saída de bola faria sentido, e também o time ficaria composto assim, né? Com Bom Tempo, Vitor Hugo, Souza, Zé Rafael e Roleiser, aí até talvez aqui um Guilherme que indo mais para as pontas, algo assim, faria até mais sentido, tá? Ou mesmo o Tiquinho para dar profundidade. Tá? Então é um time que eu acho que bastante variação tática. Também pode ser que só se jogue o Bom Tempo, o Zé Rafael e o Mike aqui para ajudar na saída de bola. Ou o Bom Tempo e o Arão, o Zé Rafael, o Arão, o Mike. E aí jogue o Bom Tempo aberto na ala pela direita. Pode ser uma função tática que faria sentido com o Vojvoda, tá? Ele colocaria o Arão mais para a esquerda, o Zé Rafael trocando mais de posição, ou o Roleiser trocando de posição com o Bom Tempo, deixando o meio mais para o Bom Tempo, e o Roleiser vindo tomar aqui para a ala direita, faria muito sentido também. Ou até o Barreal fazendo essa função, também para trocar com o Roleiser, tá? São jogadores que têm muito essa tática e esse negócio de ir pro meio, vindo da ala, que eu acho que casariam bastante com o que o Vojvoda faria no Fortaleza. Então, vejo bastante esse Santos jogando. E aí, é claro, o primeiro reserva dessa zaga seria o Zé Ivaldo. Mas vamos falar que essa zaga começa mal aí, não começa a jogar. Vai lembrar, como o Sete falou, que o Vojvoda queria 3 zagueiros aqui no Santos. Mas, caso não dê certo, vai jogar com 2 zagueiros. Eu vejo um Santos mais ou menos assim. O Fortaleza jogou 23-24, muito mais no 4-2-3-1. Um João Ricardo no gol, Tite e Brits na zaga, o Tinga aberto pela direita, tá? Bruno Pacheco jogando pela esquerda, Caio Alexandre pelo meio, Zé Wellington no meio, Iago Pikachu na ponta, Guilherme na outra ponta, Pochettino no meio e o Lucero de centroavante. Emulando um Fortaleza parecido, teremos Brazão no gol, Luan Pérez com o Pulpito ou Adonis, o zagueiro que esteja mal fora, né? Pela direita, Mike e Souza, por exemplo, Zé Rafael e Arão, Neymar, Guilherme e Tiquinho. O interessante é entender como esse Santos funcionaria, tá? Porque pode ser tanto um atombamento do Mike ou do Souza para compor uma linha de 3, aconteceu muito com o Tinga, mas eu imagino que cairia mais um volante. O pessoal geralmente falaria Arão, né? Arão ficaria aqui. Mas por saída de bola, eu até arriscaria falar que o Arão subiria e o Zé Rafael cairia aqui, mais ou menos como o Caio Alexandre fazia, tá? Tombando nessa linha aqui, para dar uma saída de bola melhor para Arão e Neymar subirem. O Roleiser podendo ficar aberto e trocando com o Neymar, ou alguma coisa assim, né? Trocando mais com o Guilherme, na real. E aí a gente tendo essa troca de posição o tempo todo pro Roleiser também tombar mais pro meio. Pode ser que não tivesse o Tiquinho, tivesse só o Guilherme e o Barreal aqui, tá? Então são bastante posições que poderiam trocar. E o Santos subindo com os alas, né? Barra laterais bem fortes. Um meio bem formado. Um ataque postado em triângulo e a linha de zaga sendo mais ou menos isso daqui para priorizar a saída de bola. Deu a saída de bola, o Zé Rafael troca com o Arão e chega mais à frente. Eu imagino que o Santos atacaria sim se o Santos não for num 3-5-2. Posições que dá para trocar, que nem eu falei, vamos falar que é o Pulpito que tá mal, então o Adonis Frias que jogaria. Pode ser também que no lugar do Arão, o primeiro volante seja o Adonis Frias, porque aí nessa subida ficaria uma linha de 3 ainda. E o Adonis tem uma saída de bola interessante. Então pode ser que no lugar do Arão, o Adonis jogue, tá? Como primeiro volante. Ele já jogou como primeiro volante em outros times. Bom Tempo poderia compor essa linha de segundo, né? No lugar do Zé Rafael, por exemplo. O Barreal poderia entrar no Mike ou no Roleiser aqui. Talvez trazer o Neymar de falso 9, o Roleiser de meia e o Barreal aberto pela direita. É uma posição que faria sentido. Vitor Hugo poderia jogar talvez às vezes no lugar do Roleiser, no lugar de um Bom Tempo, no lugar de muitos jogadores aqui também, tá, gente? Então, não duvidem do Roleiser. Cadê o Neymar aqui? Tirei o Neymar aqui. Não. Neymar aqui como centroavante, que na hora lá eu tinha tirado o Bom Tempo, né? O Tiquinho que sairia aqui, no caso. E aí a gente deixaria o Neymar aqui. Souza, falta o Guilherme. Isso. Pronto. Vitor Hugo, Adonis, Neymar, Barreal. Falta um meia, né? Bom, sei lá, um Bom Tempo aqui, por exemplo. Então, poderia sair que o time jogasse assim também, né? 3-5-1 aqui, mais ou menos. Não, perdão. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Falta 2, né? Mais um atacante aqui, talvez. Ou mais um meia. Um Roleiser aqui. Um Lautaro Dias aqui. Esse time poderia jogar facilmente com bastante jogadores, tá? Um time que sobe com velocidade também. Então eu vejo esse Santos funcionando dessas maneiras. O Neymar podendo virar falso 9 também é uma posição que faz muito sentido para os pontas virem infiltrando e os meio-campistas aqui compondo esse meio, tá? Eu acho que o Santos tem muita variação tática
que vai acontecer. Eu acho que regras que a gente vai ver sempre, uma saída de 3, os laterais sempre usando bastante a amplitude do campo, ou cortando para o meio, mas sempre entrando e estando próximos à área. Pontas que façam facão e um centroavante para fazer uma parede ou algo assim. Por isso que eu não vejo tanto o Lautaro Dias ali, pelo menos como titular. Eu acho que um jogo de transição, talvez o Lautaro Dias jogue mais, tá? Mas um jogo que não seja de transição, eu não vejo o Lautaro Dias jogando tanto, sendo bem sincero, cara. Eu acho que o Santos tende a atacar mais até com um tiquinho para dar profundidade às vezes, do que com o próprio Lautaro Dias. Voltando para esse 3-5-2, que eu acho que é a posição que a gente vai mais usar, eu acho que é bem isso. Adonis aqui, Zé Rafael aqui, Arão aqui, Mike, Souza, tá? Eu acho que por enquanto ele não vai usar essa dobradinha Bom Tempo e Vitor Hugo, Neymar e Guilherme. E aí para atacar esse time, eu acho que deixaria o Neymar ou o Roleiser mais de falso 9, o Guilherme talvez mais aberto, e soberia o Mike, ou até o próprio Roleiser, né? Ou simplesmente deixaria esses dois aqui, um Guilherme tombeando pros lados, e na hora de subir, né, é Adonis Pulpito na frente, Pulpito e o Luan Pérez bem na frente, né, todos sem saída de bola, vai lembrar, tá? Inclusive o Luan Pérez e o Pulpito aqui tem mais condução. Souza e Mike fazendo bem as laterais aqui, tá? O Arão subindo com o Zé Rafael para tentar dar chegada. Roleiser, Guilherme e Neymar fazendo essa brincadeira aqui de uma hora sobe uma hora sobe o outro, sabe? Então um tenta fazer parede, fazendo bastante tabela para tentar a infiltração dos laterais bem pelos lados mesmo, tá? Acho que também pode ser que não jogue o Guilherme e jogue o Tiquinho, porque aí o Tiquinho faria a parede para esses dois chegarem batendo e ainda teria um Zé Rafael na sobra fazendo quase um losango ofensivo muito interessante para o time do Santos, tá? Com um Arão de sobra. Então é um time que ficaria muito interessante aqui, né? Não tanto pela característica do Tiquinho, que não tá muito bem, mas talvez por habilidade. Bom Tempo também poderia jogar, e aí talvez fazendo Neymar de falso 9 aqui, ó, e aí deixar um Bom Tempo com chegada, ou se não quer um Bom Tempo com um time mais ofensivo, o Vitor Hugo, tá? Sendo esse outro meio aqui do lado do Roleiser, e até um Barreal ou algo assim, podendo matar essas jogadas aqui também. Eu acho que é um time que tem bastante variação tática, tá? É um 3-5-2 com muita variação tática, com muita variedade tática que a gente vai ver no time do Santos, e com várias opções alternativas, inclusive que a gente falou, o próprio Sherman voltar ao time. Eu acho que é um Santos que casa com as características do Vojvoda e que eu tenho certeza que o Vojvoda com o tempo vai aproveitar cada vez mais as características desses jogadores. Acho que é um Santos que eu quero muito assistir e espero que vocês também tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, peço like, se curtiram, sua inscrição. Muito obrigado, meus queridos, e agora eu fui. Deixa sua escalação ideal aqui também nos comentários. É nóis.